Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais misteriosas e fascinantes da história cristã: a sobrevivência do apóstolo João ao óleo fervente. Você já se perguntou como alguém poderia sobreviver a uma execução tão brutal? Neste vídeo, vamos explorar os detalhes pouco conhecidos e os fatos surpreendentes por trás desse milagre. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua fé e sua compreensão da história. No século I d.C., o Império Romano era um vasto e poderoso domínio, estendendo-se desde a Grécia até a Inglaterra. Era um período de grande diversidade cultural e religiosa, mas também de tensões políticas e sociais. O cristianismo, ainda em seus primórdios, enfrentava perseguições severas. Os romanos viam os cristãos como uma ameaça, pois se recusavam a adorar os deuses do Estado e o imperador. Essas perseguições eram frequentes e brutais, com muitos cristãos sendo presos, torturados e executados. João, um dos 12 apóstolos de Jesus, não foi poupado. Ele viveu em um tempo de grande perigo, onde a fé podia custar a vida. Mas foi justamente nesse contexto desafiador que a história de João se torna ainda mais impressionante. Como ele enfrentou essas adversidades e o que o levou a ser submetido a uma execução tão cruel. A história da tentativa de execução de João no óleo fervente é um dos episódios mais dramáticos e misteriosos da história cristã. De acordo com a tradição e algumas fontes históricas, João foi capturado e levado a Roma durante o reinado do imperador Domiciano, conhecido por suas perseguições ferozes aos cristãos. A intenção era fazer um exemplo de João, mostrando aos seguidores de Cristo que a fé não os protegeria. Naquele dia, uma multidão se reuniu no Fórum Romano, ansiosa para assistir à execução. João foi levado a uma caldeira de óleo fervente, uma forma de punição extremamente cruel e dolorosa. O óleo borbulhava e soltava vapor, criando uma atmosfera de terror e expectativa. As testemunhas relatam que, quando João foi lançado na caldeira, algo extraordinário aconteceu. Em vez de ser consumido pelas chamas, ele emergiu ileso, como se o óleo tivesse se transformado em água fresca. A reação da multidão foi de espanto e incredulidade. Muitos ficaram perplexos, e alguns até se converteram ao cristianismo naquele momento. As autoridades romanas, por outro lado, ficaram atordoadas, e em alguns relatos, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Essa história não só reflete a fé inabalável de João, mas também destaca a resiliência dos primeiros cristãos diante as perseguições mais cruéis. A sobrevivência de João ao óleo fervente não é apenas uma lenda. Existem relatos de testemunhas oculares e escritos antigos que corroboram essa história. Um dos primeiros relatos é de Tertuliano, um escritor cristão do século III, que descreveu o evento em seus trabalhos. Ele menciona que João foi lançado no óleo fervente, mas saiu ileso, causando grande espanto entre os presentes. Outra fonte importante é o historiador Eusébio de Cesareia, que viveu no século IV e registrou a história em sua obra História Eclesiástica. Eusébio destaca que a multidão presente no Fórum Romano ficou tão impressionada com a sobrevivência de João que muitos se converteram ao cristianismo. Para entender melhor a veracidade desses relatos, conversamos com especialistas. O historiador Dr. John Foxe, autor de Livro dos Mártires, explica que a história de João é um exemplo notável de resistência e fé nos primeiros cristãos. Ele enfatiza que, apesar das perseguições e torturas, a fé de João permaneceu inabalada, inspirando gerações de esperança e resistência em outros cristãos. Já a teóloga doutora Maria Silva, da Universidade de São Paulo, oferece uma perspectiva teológica. Ela explica que a sobrevivência de João pode ser vista como um sinal de intervenção divina, um testemunho da força da oração e da presença de Deus na vida dos crentes. Ela enfatiza que essa história não só fortalece a fé de João, mas também inspira crentes modernos a manterem sua fé mesmo em face de adversidades. Essas perspectivas acadêmicas nos ajudam a compreender a profundidade e o impacto da história de João, mostrando que ela vai além de uma simples lenda, é um marco de resistência, fé e esperança que continua a inspirar pessoas até hoje. A sobrevivência de João ao óleo fervente continua sendo um mistério que desperta inúmeras teorias e explicações. Do ponto de vista científico, alguns especialistas sugerem que João pode ter escapado devido a fatores naturais, como uma temperatura abaixo do ponto de ebulição ou uma rápida imersão que não causou queimaduras graves. Dr. Carlos Mendonça, físico, explica: é possível que a temperatura do óleo não fosse suficientemente alta para causar danos imediatos, ou que João tenha sido retirado rapidamente, minimizando o contato com o óleo quente. No entanto, a maioria das explicações teológicas vê o evento como um milagre, um ato divino que transcende as leis naturais. Para muitos cristãos,
A fé inabalável de João e a intervenção divina são as razões mais plausíveis para sua sobrevivência. Padre Pedro Almeida, teólogo, comenta: a história de João é um testemunho da força da fé e da proteção divina. Para os crentes, esse milagre reforça a crença de que Deus pode intervir em momentos de extrema adversidade. Além disso, a psicologia da fé também é um fator a ser considerado. A crença profunda e a tranquilidade mental podem ter um impacto significativo no corpo humano, potencialmente reduzindo o estresse e a reação ao trauma. Ana Lúcia, psicóloga, acrescenta: a fé pode atuar como um mecanismo de proteção, proporcionando uma sensação de paz e confiança que pode influenciar a resposta física a situações extremas. Independentemente da explicação, a história de João continua a inspirar e desafiar, seja através de uma perspectiva científica ou teológica. Seja um milagre divino ou uma combinação de fatores naturais e psicológicos, a sobrevivência de João ao óleo fervente é um testemunho da resiliência humana e da força da fé. A sobrevivência de João ao óleo fervente teve um impacto profundo e duradouro tanto na comunidade cristã primitiva quanto nas gerações seguintes. Para os primeiros cristãos, esse milagre foi um sinal poderoso da proteção divina e da veracidade da fé. A história de João se espalhou rapidamente, fortalecendo a resiliência e a determinação dos fiéis em face das perseguições. Dr. Marcos Ferreira, historiador da religião, explica: a sobrevivência de João se tornou um símbolo de esperança e resistência. Ela inspirou muitos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de adversidades extremas. Além disso, a história de João influenciou significativamente a literatura cristã. Seu testemunho é mencionado em várias obras antigas, incluindo os escritos de Tertuliano e Eusébio de Cesareia, e continua a ser referenciada em textos teológicos modernos. A narrativa de sua sobrevivência também inspirou inúmeras obras de arte, desde pinturas medievais até representações contemporâneas. A arte visual, em particular, desempenhou um papel crucial na preservação e na disseminação dessa história, tornando-a acessível a um público mais amplo. A devoção cristã também foi profundamente afetada pela história de João. Muitos santuários e igrejas foram dedicados a ele, e sua memória é celebrada em diversas tradições litúrgicas. A figura de João, como um testemunho vivo da fé e da resistência, continua a ser uma fonte de inspiração para os cristãos em todo o mundo. Padre Ricardo Santos, teólogo, destaca: a história de João não é apenas um relato histórico, mas uma fonte de inspiração espiritual. Ela nos lembra que a fé pode nos dar a força para enfrentar os desafios mais difíceis. Em resumo, a sobrevivência de João ao óleo fervente transcendeu o tempo, influenciando a literatura, a arte e a devoção cristã. Seu testemunho continua a ser uma poderosa narrativa de fé, resiliência e proteção divina, inspirando gerações de crentes a manterem sua fé intacta, mesmo em circunstâncias adversas. Chegamos ao final desta jornada fascinante sobre a sobrevivência do apóstolo João ao óleo fervente. João viveu em um período de grande perseguição aos cristãos no Império Romano, enfrentando uma execução brutal que, segundo a tradição, ele sobreviveu milagrosamente. Vimos que essa história é corroborada por relatos de testemunhas oculares e escritos antigos, e exploramos as possíveis explicações científicas e teológicas para esse evento extraordinário. Além disso, discutimos o impacto profundo que a sobrevivência de João teve na comunidade cristã primitiva e nas gerações seguintes, influenciando a literatura, a arte e a devoção cristã. A história de João é mais do que um relato histórico. É um testemunho poderoso da fé e da resiliência humana. Ela nos lembra que, mesmo diante das adversidades mais extremas, a fé pode ser uma fonte inesgotável de força e esperança. Encorajamos você a refletir sobre o significado dessa história em sua própria vida. Como a fé e a resiliência podem nos ajudar a enfrentar os desafios que enfrentamos? Se você ficou fascinado com a vida e o legado do apóstolo João, convidamos você a explorar mais sobre ele. Há muitos recursos disponíveis, desde livros e documentários até visitas a locais históricos relacionados à sua vida. Sua história continua a inspirar e desafiar. Esperamos que você encontre nela uma fonte de inspiração e reflexão. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!